Olá pessoal, tudo bem? Essa aula vai tratar do conteúdo da semana do dia 23 até o dia 27/3, para poder dar continuidade aí na nossa disciplina de ciências. Nela nós vamos abordar o assunto que é a crosta terrestre e o solo. Lembrando que a gente já falou sobre as rochas, né? A gente viu que tem as rochas ígneas ou magmáticas, que são aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma. A gente viu também as rochas sedimentares, que são aquelas que surgem a partir do desgaste de outras rochas. E viu também as metamórficas, que vão surgir a partir da transformação ou mudanças que as rochas podem sofrer aí ao longo de milhares de anos. Então, para poder discutir sobre a crosta terrestre e o solo, a gente vai falar da formação desse solo. Então, como é que o solo é formado? O solo ele vai ser formado a partir do momento que a rocha começa a sofrer um desgaste ou uma desagregação. E esse desgaste ou desagregação pode surgir a partir de processos naturais. Que tipo de processo natural? Pode ser uma variação de temperatura, então o calor, o frio, a pressão que a rocha pode sofrer, a ação do vento, a ação da água. E sempre que isso a gente diz naturais que vão ser chamados de intemperismo. Então, se a gente observar aí a imagem do lado, ele está mostrando uma rocha que ainda está em processo de desintegração. Então, aqui ela ainda está inteirinha, né? E aí que ele mostra a ação da água em cima dessa rocha. Então, a água começa a bater, 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 isso várias e várias vezes. Isso vai desagregando. E essa desagregação é o que vai dar origem ao que a gente conhece como solo. E no meio dessa desagregação aí, algumas partículas de rocha elas podem ser transportadas de um lado para o outro. E esse transporte a gente chama de erosão. Do que esse solo vai ser composto? Então, se a gente olhar a imagem aqui, ó, ele está mostrando a porcentagem de cada uma das coisinhas que a gente pode encontrar no solo. A gente fala que o solo ele pode ser composto por uma parte inorgânica e por uma parte orgânica. O que vai ser os componentes inorgânicos do solo? Então, os componentes inorgânicos do solo vão ser as próprias partículas de rocha, a água, o ar e os minerais que a gente encontra nele. Já a parte orgânica vai ser o resto dos animais e das plantas. Então, um animal morre ali ou uma planta, ele acaba sofrendo um processo de decomposição e passa a fazer parte desse solo, formando os compostos orgânicos que a gente encontra nele. Tá? E aí a gente costuma ouvir um termo relacionado à formação do solo que é rocha-mãe. O que vai ser essa rocha-mãe ou rocha-matriz? É a rocha que dá origem ao solo. Então, por exemplo, tem um tipo de solo chamado de terra roxa. Esse tipo de solo ele surge a partir de uma rocha-mãe chamada de basalto. Então, o desgaste do basalto, então o desgaste da rocha-mãe basalto, dá origem a esse tipo de solo. Tá? Lembrando que pode ser chamado de rocha-mãe ou de rocha-matriz. E aí o tipo do solo ele vai variar de acordo com as características que esse solo apresenta. Então, a gente pode ter solos com diferentes tipos de cor. Então, você já deve ter observado. Então, por exemplo, você já foi à praia, ou foi numa pracinha, você vê que o solo que a gente encontra nesses lugares, ele não é o mesmo. Então, uma coisa muito fácil de você notar é a cor dele. Você tem os solos mais claros e solos mais escuros. O que é que vai fazer com que a cor mude? É exatamente o material do que ele é feito. Então, dependendo de qual é a rocha-mãe que dá origem a ele, a cor desse solo vai ser diferente. Outra característica que a gente pode observar é a textura. A textura ela está relacionada ao tamanho das partículas. Então, ele pode ter partículas grandes, partículas médias, partículas bem pequenininhas. E isso também vai diferenciar um solo do outro. Outra coisa que a gente pode usar para classificar os tipos de solo é a porosidade. Então, o que é essa porosidade? A porosidade é a característica que o solo tem das suas partículas se agregarem. Como assim? Na porosidade, a gente vai observar exatamente o tamanho da partícula e como uma partícula se une à outra. Quanto maior for a partícula, mais difícil é de uma grudar na outra. Então, ela vai ter poros entre elas, vai ter espaços entre elas. Com isso, a água passa mais fácil. Agora, se ele tiver partículas bem pequenininhas, ele vai ser pouco poroso, porque as partículas menores elas têm uma facilidade de encostar uma na outra, deixando assim menos espaço entre elas. Então, a passagem do ar e a passagem da água vai ser dificultada. Em alguns casos, pode tornar o solo até impermeável. Tá? A gente percebe isso de
de passagem de água, por exemplo, quando a gente observa um asfalto, que não é um solo natural. Às vezes a gente pode observar que em alguns lugares a gente tem alagamentos. Então esses alagamentos são causados exatamente por causa dos poros, que não deixam essa água passar direito. E essa passagem de água está ligada à permeabilidade do solo. Como assim? Um solo que for pouco poroso, ele vai fazer com que a água consiga passar de uma maneira diferente. Ele vai ser pouco permeável, ele vai ter uma dificuldade de passar ali. Porque como está tudo mais juntinho, mais grudadinho, não tem espaço entre as rochas, também vai ser difícil para a água passar. Então a gente fala que esse solo é pouco permeável e, em alguns casos, impermeável. Agora, se ele for muito poroso, se as partículas forem grandes e deixarem espaços entre elas, a gente vai falar que ele é muito permeável. Então, um solo pouco poroso é um solo pouco permeável. A água tem uma dificuldade para passar, passa mais lentamente. Agora, um solo muito poroso, ele vai ser muito permeável, a água vai passar mais fácil, tá? Exemplos de solo que a gente tem aí, os mais comuns. Areia. Então, se você já foi à praia, você já deve ter percebido que um solo arenoso, ele vai apresentar partículas maiores em relação à argila, por exemplo. Então, como ele tem partículas grandes, ele acaba deixando bastante espaço entre si. Se deixa bastante espaço, ele é bastante poroso. Se ele é bastante poroso, a água passa mais rapidinho. Na argila, que a gente utilizou lá naquele experimento para a gente poder fazer os fósseis, vocês percebiam que parecia que nem tinha poros. Ela parecia uma camada única, né? Então, por quê? As partículas são tão pequenininhas que elas não deixam espaço entre si. Se elas não deixam espaço entre si, elas são um pouco porosas e aí a água não vai conseguir passar. Se você jogar água em cima da argila, a água ela vai até se acumular em cima, ela vai deixar aquele lugar ali encharcado, ok? Agora o solo úmico. O solo úmico, o humoso, ele é um pouquinho mais escuro. Ele é considerado bom para a agricultura, porque ele vai deixar a água passar, mas não vai deixar passar tão rápido. E também não vai ficar encharcado, então ele tem um equilíbrio ali. Esse tipo de solo, além dele ter os componentes minerais, ele é rico numa coisa chamada humo, que são substâncias que acabam enriquecendo o solo. Então é um tipo de solo muito legal para você poder usar nas plantações, ok? Então a gente vai acompanhar um videozinho aqui agora que mostra pra gente mais ou menos como é que é essa permeabilidade. Depois que chove, sempre aparecem algumas poças pelo caminho. Já reparou? Então você deve ter notado também que alguns tipos de solo acumulam mais água do que outros. Sabe por que isso acontece? Por causa da capacidade que os solos têm de permitir o escoamento da água. Para entender melhor, que tal fazer um experimento com um solo engolidor de água? Para isso você vai precisar de 2 garrafas PET sem tampa, uma tesoura sem ponta, 2 filtros de papel, daqueles usados em cafeteiras, areia, argila, água e 2 etiquetas. Com a tesoura sem ponta, recorte com cuidado as 2 garrafas PET ao meio. A parte de cima de cada uma vai se transformar em um funil e a parte de baixo em um copo. A seguir, encaixe cada funil no seu respectivo copo, com um bico apontado para baixo. Em um dos filtros de papel, coloque a areia, no outro, argila. Para não se confundir, escreva areia e argila nas etiquetas e cole nas garrafas. Agora vem a parte mais legal. Coloque um pouco de água em cada um dos funis. O que acontece? No funil com areia, a água passa mais depressa do que no que tem argila. Ela também sai mais limpa. Já sobre a argila se formou uma poça. A areia, por sua vez, ficou apenas molhada. O que tudo isso nos mostra? Ora, que a areia é um solo mais permeável do que a argila. É por isso que nunca vemos muitas poças na praia. Gostou do experimento? Então saiba que essa atividade foi publicada na edição 217 da revista Ciência Hoje das Crianças. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado aí.
E é isso aí, bons estudos!